talvez em boas palavras, né, em boas mãos. Boa noite, Vilhena. Bacana estar aqui. Tem alguns amigos que nós já fizemos aqui. Muita gente boa que passaram pelos nossos cursos e de alguma forma acabaram encontrando caminhos criativos de superação e de performance. E o que vocês vão ter hoje à noite é uma aula de performance. Eu quero fazer um exercício com vocês e quero falar sobre os níveis lógicos, como alinhar a vida a partir de uma ferramenta da programação neurolinguística. O que é PNL? Programação é o que você tem na estrutura que é o resultado das três mentes e como você lida. A sua programação, ela tem muito das crenças que você traz dos seus pais, da hereditariedade que você tem, da cultura, da religião. Isso é uma programação. Neuro é como você percebe as coisas, é como você codifica as coisas. E linguística é como você organiza o que você percebe para comunicar. Ora, se você tem uma boa percepção neurológica, se você tem uma boa organização do conteúdo que você absorve, e você tem boa linguagem, você é um expert. Os grandes gênios tinham isso. O segredo de Einstein, agora sendo modelado pelo próprio Dilthey, é que até os 4 anos ele não falava. A percepção era sinestésica, auditiva. E foi dado como um débil pelos professores. E Einstein foi o maior gênio de todos. Percebeu muito mais do que falou. Nos 4 primeiros anos, onde o cérebro é onde mais se desenvolve. Eu conheço gente que não pratica neurolinguística, pratica linguística neuro. Fala para depois perceber. Conhece alguém assim? Por isso que o nome é neuroprogramação linguística. E o criador foi sábio, né? Ele deu 2 ouvidos, 2 olhos, 2 cavidades nasais, 2 mãos e uma boca só. Deveria ter mais neuro do que linguística. Faz sentido? Estamos juntos? Então eu vou falar para vocês algo prático. Nesses quantos minutos eu tenho? 40? O próprio Einstein diz que o nosso problema é querer resolver o problema no nível do problema. Quando você quer resolver um problema no nível do problema, você tem mais problema. Quando você não tem uma consciência de ter uma percepção de cima do problema e olhar para ele lá de cima com consciência, você continua aqui travando a luta com o problema, no nível do problema. E ele dizia que não se resolve o problema na mesma estrutura onde ele foi criado. Você tem que ter uma nova posição de observação, de percepção para criar soluções. Isso é genialidade. Faz sentido? Isso é a percepção do campo. Isso é a percepção do que eu vou fazer. E não ficar repetindo a velha história, repetindo os velhos padrões, é entender que as coisas são mais amplas e ter uma visão mais ampla. Esse é o convite da programação neurolinguística. Onde acontece o problema? No nível de ambiente. Todo problema acontece no nível de ambiente. E aí vai tentar mudar o ambiente. Bota flor ali, muda o sofá. Né? Não, o casamento está péssimo. Vamos trocar as mobílias? Vamos mudar de cidade. Aí quer resolver o problema do ambiente a nível de ambiente. Nesse nível, só tem reação. É onde e quando. Para eu resolver um problema de ambiente, eu tenho que ter um nível superior. Eu tenho que mudar o meu comportamento. Porque enquanto eu não mudo o comportamento de uma empresa, enquanto eu não mudo o comportamento daquele vendedor que chega sempre atrasado, não adianta mudar o ambiente. Aí ele muda de comportamento ou não tem jeito. Dá para entender isso?
Então você precisa, para resolver um problema de ambiente, você precisa mudar de comportamento. Vamos brincar um pouquinho? Vou botar as 3 mentes para funcionar. Você vai escolher, pode ser a esposa mesmo, quem está com o casal. Você pega alguém aí agora. Fica em pé, ok? Separa um pouquinho. Escolhe alguém. Você vai fazer o seguinte. Você vai olhar para essa pessoa com a maior raiva que você puder. Você vai projetar raiva para ela. Quem for receber a raiva, vai olhar assim, ó. Olha para ele e faz isso. Vem cá. Você vai olhar para mim com muita raiva, ok? Mas raiva, procura lá dentro. Lembra da tua sogra? Não, com dela não dá para ser. Então tá bom, lembra com outro, lembra da Dilma. Ok. Vem com raiva e olha para mim com raiva. O que você sente quando eu acho assim? Vamos lá? Só olhe para mim com raiva. O que você sente? Vergonha agora. Vergonha. Eu quero que vocês experimentem, ok? Eu quero que você perceba somaticamente o que você sente quando o outro não vai no mesmo nível que você. Porque se o comportamento dele é o mesmo que você continua no mesmo nível do problema. Ok? Vamos lá. Olha para uma pessoa e você olha com raiva. E o outro abaixa a visão. Qual é a sensação de quem vem com a raiva? Compaixão, vergonha, porque eu tô aqui, vai me olhar? O que mais vocês perceberam? Aumentou mais a raiva ainda em você? Ok. O que mais? Incomodação. O que mais? A questão não é o outro. A pergunta é clara. O que você sente quando o outro abaixa? Pode ser raiva. Mas eu creio que a grande maioria se desarmou porque você mudou o comportamento. Talvez você entenda, quando alguém vier dar um tapa, não é oferecer a outra literalmente, mas é mudar a postura com ele. Se o teu inimigo quiser ir 1 milha contigo, vai 2 com ele. Porque assim você muda a representação dele. Do que o comportamento vem de lá, eu vou de cá. Nós nunca vivemos tanta pobreza intelectual nesse país, porque se reage de uma forma violenta sobre coisas que são do outro patamar para ser resolvido. Porque se precisa, para mudar comportamento, buscar um nível superior, que é a capacidade, a estratégia. Se você tem problema no ambiente e o problema é de comportamento, você vai ter que buscar o quê? Novas estratégias para resolver o problema. E não continuar fazendo a mesma coisa. Faz sentido isso? Quando você busca novas estratégias, você começa a mudar seu comportamento. E quando você muda seu comportamento, você muda o seu ambiente. Senão você vai ter que casar 1000 vezes. Senão você vai ter que trocar 1000 vezes de parceiro, porque não há adequação, não há mudança de pensamento. Faz sentido? E aí,
se eu tenho a capacidade, eu posso ter a capacidade aí. Ok, fui lá e fiz programação neurolinguística. Eu conheço muitos assim. Mas você precisa agora ter crenças e valores. Você precisa acreditar que essa capacidade, mudando esse comportamento, pode mudar esse ambiente. Esse é um outro nível que você precisa. Se o problema está aqui, tem capacidade, mas não desenvolve. Eu conheço muita gente que tem capacidade, mas não desenvolve. E aí, tem capacidade, sabe tudo, mas não acredita que pode. Tem capacidade, sabe tudo, mas não tem crenças que falam, eu vou lá e vou fazer acontecer. Eu estou me lembrando de uma paciente que fez a prova do Detran 12 vezes. Na 8ª vez ela me procurou e eu ensinei algumas técnicas. Ela fez a 9ª, a 10ª, a 11ª, a 12ª não passou. E eu falei, cara, fracassei, raro, mas eu fracassei. E ela parou de ir no consultório, 4 meses depois ela fez a prova e passou na 13ª. E eu fui brincar, o irmão dela, muito meu amigo, falou, Elton, eu não vou falar porque está gravando, isso vai para a internet. E ele falou assim, fulana passou. E eu peguei o telefone e falei, fulana, eu quero denunciar um charlatão chamado Elton Magela, que fica cobrando aí 300 pau a hora para fazer algumas técnicas de memorização, para passar, e disseram que você fez 5 sessões com ele e não passou. Ela falou, eu mudei a voz, né? Ela falou, não faz nada com ele não, viu? Porque a única vez que eu acreditei no que ele me falou, eu passei. A única vez que eu acreditei naquela baboseira, eu passei. Se você não acredita, você pode ter a melhor ferramenta nas mãos. E aqui nesse nível, eu vou discutir se a minha capacidade tem a ver com os meus valores. E aí eu faço. Ok? Há um problema sério na empresa aqui, e eu uso muitos livros lógicos para consultoria dentro de empresa. Há funcionários que têm capacidade, mas não têm comportamento. O cara é um baita profissional, mas chega atrasado, fala mal dos outros, o comportamento é péssimo. E às vezes você tem na empresa um anjo, bonzinho, sabe, o cara tem um comportamento de ouro, o desgraçado não aprende. Esse é o maior gargalo da empresa. E aí você precisa desenvolver nesse que tem bom comportamento, mas não tem capacidade, a capacidade e a crença. E há um outro nível, quando você trabalha a crença de identidade, que é a sua missão. Quer trabalhar com funcionário, veja qual é o papel que esse cara exerce na família. Identidade é você como mãe, é você como filha, é você como funcionário. Você exerce papéis. E a gente confunde a nossa identidade com o nosso comportamento. E às vezes a gente acusa a pessoa que é o João de alcoólatra. E a gente dá um carimbo do João alcoólatra. Não, ele é João. Porque o dia que você separar o comportamento do João da identidade dele, você o salva. Dá para entender isso? Às vezes foi infiel. E aí, na cidade interior, taxa logo o carimbo. Tem um livro chamado Cor Escarlate, que era como os americanos faziam com as adúlteras. E elas vacilavam e elas tinham que usar uma letra A de adúltera vermelha e um menino batendo bumbo. Aonde ela ia na cidade? Não mudou muito não. Porque às vezes um desvio de comportamento faz com que a pessoa seja classificada por aquele desvio de comportamento. Identidade é uma coisa, comportamento é outra. E é interessante saber o papel, porque isso aqui também evita problemas no ambiente de relacionamento entre pais e filhos. A sua identidade na tua família de filha
E a tua mãe chega e fala, teu pai está aprontando, teu pai está fazendo isso, teu pai está fazendo aquilo, ou o contrário. O pai chega e fala, sua mãe está fazendo isso, sua mãe está fazendo aquilo. A sua identidade é de filho? Vira para tua mãe e fala, não é o meu pai que está fazendo isso, é o seu esposo. Resolve com ele. Dá para entender o que é a identidade? É o seu papel. E às vezes a gente mistura tudo. Faz sentido isso? Não é o meu pai que está aprontando contigo, é o teu esposo. E não joga essa carga para cima de mim que não é minha, é sua. Resolve lá com ele. Porque como filho, eu vou estar do teu lado te apoiando. Mas o meu papel aqui é filho. E às vezes nós jogamos sobre os nossos filhos cargas irreparáveis. Porque nós não sabemos nem ser pais. E nós usamos como moeda de troca e de chantagem em relacionamentos. Porque nós não definimos o papel ali onde está sendo desenvolvido. Se você é dono da empresa, você é dono da empresa, na empresa. E aí se você trabalha com a tua esposa, lá o teu papel é de dono e ela de alguma coisa. Mas em casa o teu papel é de macho. Por favor, acoma. Desce o sarrafo. Pega no cabelo. Porque não é a tua funcionária que você está comendo. É a sua esposa. E esse é o papel. Seduzir. E às vezes mistura os negócios do trabalho em casa, e aí você não sabe qual é o teu papel. Separa o papel. Isso aqui é fantástico, vocês estão aprendendo. Isso é uma mina de ouro, isso aqui. Ao ser aprendido, isso aqui passa a ser o roteiro da tua vida. Aprender a resolver problemas num nível acima do problema. Isso é programação neurolinguística. Isso é como eu estruturo a minha linguagem, do que eu percebo e do que eu comunico. E aí, o desgramado tem problema aqui, Wellington. Tem uma solução. Entrega para Deus. É possível. Quando você trabalha no nível sistêmico, você muda e ajuda o indivíduo no seu papel. Quando ele entende o nível sistêmico, e a PNL e a constelação familiar traz esse novo processo da mente do campo, não só a que sente, não só a que pensa, mas aquela que pensa no todo. Quando você eleva o teu nível de percepção a um nível sistêmico espiritual, e eu não estou falando religioso aqui, porque no nível sistêmico espiritual, o que é bom para a parte é bom para o todo. Faz sentido isso? O que é bom para a parte é bom para o todo. Então, nesse nível espiritual, eu falava agora com um empresário de Paraná e a esposa, que eu fiz um acompanhamento com eles durante 2 anos, ela ligou para me agradecer. Foi muito legal agora antes de chegar. Eles têm até uma empresa aqui em Vilhena, e é um casal que fez um acompanhamento lindíssimo. E quando a percepção está no todo, quando eu percebo qual é o bem para o todo, eu estou num nível acima da minha própria identidade. Às vezes eu preciso renunciar um pouco do eu para pensar no todo. E quando eu faço isso, eu resolvo muitos problemas do meu egoísmo. Faz sentido isso? Se você quer mudar o ambiente, na empresa, na sua casa, mude o comportamento. Para mudar comportamento, você vai ter que buscar capacidades, fazer treinamentos, autodesenvolvimento, ler livros, buscar novas perspectivas. Porque se você continuar com a estrutura mental que você tem, você vai continuar repetindo os mesmos erros. Para isso, você precisa acreditar, criar um sistema de crenças e valores fortes que permitem você realmente ir lá e fazer. Henry Ford dizia isso. Se você está diante de um desafio, se você acredita poder ou não, parabéns para você, que você vai estar certo no mínimo em 50%. 50%, se você acha que você pode, acha que você não pode, parabéns para você, 50% você já tem razão. Quando você desenvolve a missão, qual é a sua missão? O que você pode contribuir no seu papel? Qual é o meu propósito
quando eu penso numa fazendinha, eu penso nesse processo mais espiritual, de poder ganhar dinheiro e fazer o bem para aqueles que estão em volta. E a empresa que não pensa assim, com seus funcionários, com a família dos seus funcionários, uma empresa que não pensa no todo, no processo sistêmico, é uma empresa que vai ter problema sempre no ambiente. Porque a mente funciona, ela funciona como um paraquedas, só se for aberto. Espero que tenha sido uma noite, pelo menos de abertura de percepção, que isso possa ser traduzido na vida. Eu falo que um dos momentos mais incríveis da minha vida é quando eu estou com os meus filhos e que eu posso sentir a bochecha aveludada da minha filha. Ela canta com 9 anos e adora Vila Lobos, Tom Jobim, e quando eu paro para ouvir a voz dela nos vídeos que já está gravando, eu me derreto na vida. Quando eu vejo o caráter do meu filho com 18 anos, me aconselhando algumas coisas, eu falo, valeu a pena. Quando eu descubro o hálito de maçã debaixo da língua da crioula, é a coisa mais gostosa do mundo. A vida é feita desses momentos e da percepção deles. Eu conheço muita gente que acumulou muita coisa na vida, mas passou por ela sem perceber os lírios. Por favor, usufrua da vida. E se tem uma coisa que é mais preciosa, Dalai Lama fala que nós ocidentais temos um nome incrível para o presente. Presente. Mas se você tiver oportunidade, é o melhor investimento na tua carreira que você possa fazer. Ok? Espero que aqueles que eu não vejo mais, que tenha sido muito legal essa noite, pelo menos tenha tido uma abertura. Tem muitos vídeos meus na internet, só procurar o Wellington Magela, né? Tem no Face, tem no YouTube, e tem muitas dicas lá bacanas para a carreira, para a vida. Ok? Muito obrigado a vocês pela paciência e vamos lanchar.